Faz sol, céu azul em São Paulo, depois de muita chuva, de muito problema, de muitas enchentes que tivemos no final de semana. Isso atrapalhou o futebol? Acho que no caso do meu tricolor, não, né, Fefão? Não, ganhou. Ganhou debaixo de chuva, porque choveu o dia todo. É isso aí, acabou com um jejum de 6 clássicos. O São Paulo voltou a ganhar. Até que enfim. Ele vai falar muito mais sobre isso. E olha quem tá aqui, Nani Magalhães, fazendo aquelas bolachinhas hoje, aquelas que vocês pediram, que são recheadas, bolacha ou biscoito, né? Bolacha ou biscoito, né, Clau? Eu vou explicar essa história para vocês daqui a pouquinho. E ainda tem, no Dia Mundial do Rádio, a presença de Milton Jung. Eu tô ansiosa, que eu sou muito fã dele. Eu venho ouvindo da CBN pra cá. Você conhece? Ele trabalhou aqui com a gente, inclusive narrou o Campeonato Paulista pela Rede TV. Narrou tênis, apresentou leitura dinâmica, é um grande jornalista, está lançando mais um livro e melhor representados, né? No Dia Mundial do Rádio, não poderíamos ficar. Então, daqui a pouquinho, turma, a gente chega aí com mais um Vou Te Contar, após o intervalo. Olha quem está aqui hoje no nosso programa, é a Nani Magalhães. Ela faz um trabalho tão bonito, dá cursos online, né? Isso. Presencial. Presenciais também. E online. E ela ensina, olha, tudo que ela faz é lindo, lindo, de muito bom gosto. Amanhã, dia 14, é dia de São Valentim, né? Dia dos namorados em muitas partes do mundo. Então, olha esse daqui, o coraçãozinho. Posso pegar um aqui para erguer, só para mostrar? Eu ergui aqui, vamos ver para que câmera que eu mostro aqui. Pra você ver como... Olha como é lindo. E esse recheio, o que é? Ó, tá bem Esse é um brigadeiro de morango e aí eu fiz um formato que lembra uma rosa no meio do coração. Ficou lindo, ó. Um coração, tá vendo? Com uma rosinha no meio. Olá, berinjela. Bom dia. Tudo bem com você? Você veio com um lacinho aí do Flamengo pra combinar comigo, é isso? Estamos ornando hoje? Vamos pra culinária, né, Gabriel? Vamos lá, vem aqui, ó. Pra onde você gosta? Vamos pra cozinha, berinjela. Já tá na hora de almoçar? Deixa eu ver. Rapaz, hoje você veio mais cedo, hein? Você viu? Cada dia mais cedo. Espera um pouquinho, viu, berinjela? Já já o teu almoço. Há quantos anos você faz isso, Nani? Há 10 anos, Clau. 10 anos. E começou como e por quê? Eu comecei porque eu investi uma pequena economia que eu tinha num negócio que faliu e eu usava a cozinha desse restaurante para fazer doces e pagar os meus funcionários. Tá. E aí eu percebi o quanto era lucrativo, então eu decidi fechar o meu negócio, perdi tudo que eu investi, foram mais de 400 mil reais. E eu Desculpa perguntar, mas era... Era um restaurante de massas e pastéis. Tá. E aí eu entrei de cabeça na confeitaria, porque o lucro é muito alto, é uma profissão democrática que eu poderia começar da cozinha da minha casa sem grandes investimentos. E estou há 10 anos e hoje eu ajudo, deu muito certo. Se encontrou, né? Me encontrei e ajudo a transformar outras vidas. Sim, e olha quantas vidas são transformadas, às vezes, apenas por isso que você está fazendo, vendo a TV. Você vê a TV, você vê alguma coisa que alguém faz, você fala, poxa, tô aqui desempregado, ou tenho um tempo livre, preciso ajudar no orçamento do lar, e começa a fazer e dá super certo. Vamos falar dos recheios. Esse é brigadeiro, né? Isso, é um brigadeiro de morango, limão. Como assim limão? Limão, é um creme de limão. Ah, com aquele leite condensado? É um creme com chocolate. Ah, é? É chocolate com limão siciliano. Nossa, deve ser muito gostoso isso daí também. Esse é frutas vermelhas com pistache e caramelo. Tá. Aqui... Chocolate. Essa também é diferente, né? Tem um chocolate picadinho. Tem um granuladozinho, né, em volta para dar um charme. Aí eu tenho ali pistache, novamente com chocolate. Frutas vermelhas. E esse tipo de biscoito, aceita tudo? Aceita qualquer recheio. Já tá com fome? Tá com fome. Quer um biscoito? Você quer a sua comida? Vamos trazer a comida do berinjela, então. Lá na frente... Ali, esse de coraçãozinho lá na frente é frutas vermelhas. Aí eu tenho aqui nozes e cereja. E é fácil aprender? É fácil, claro. Agora, assistindo o programa, vai dar para aprender? Já vai fazer e já vai poder vender em seguida. Agora eu quero contar antes, para vocês que estão assistindo o programa, a história do biscoito. A história do biscoito vem desde o tempo dos homens das cavernas, sabia? Quando o homem já comia alguns grãos. Aí ele foi triturando assim com os dentes e descobriu que era bom. Teve a ideia de moer
com a pedra, né? Ficava lá batendo a pedra. Depois passou a misturar com água e aí começou a secar no fogo, trazendo significado à origem das duas palavras francesas, o bis e o coctus, ou seja, biscoito, que significa cozido 2 vezes. Agora, todo carioca questiona o paulista. Por que vocês falam bolacha? É biscoito. Ué, eu sou paulistana e falo biscoito. Mas você sabia que tanto faz? O biscoito pode ser chamado de biscoito ou de bolacha. E eu diria, se o biscoito fosse eu, você chama como quiser, Isso. minha querida, não é? Exatamente. O importante é ganhar dinheiro com biscoito ou bolacha. Exatamente. Vamos lá então, Nani, Vamos como se lá. faz? Bom, receita fácil, como Tá. sempre. Vou fazer ela manualmente, para o pessoal de casa não ficar vendo nenhum empecilho. Ah, não tenho batedeira, não posso fazer? Pode sim, tá? Ingredientes simples. E baratos, né? Baratos tem na geladeira. Meia xícara, desculpa, de manteiga, é manteiga de verdade, né? Não é Manteiga, margarina, não. isso. Manteiga em temperatura ambiente. Porque ela é cremosa, né? Tá. Meia xícara de açúcar. Isso, açúcar refinado mesmo. Normal. 1 ovo. Isso. Olha como essas galinhas andam. Não é? Olha essa gema aqui Preguiçosa. clarinha. E clara, né? Tem Não que falar com as é? galinhas, Também gente. tô A gema é achando. muito clara, a gema é muito pequena. Assim não dá, galinhada, assim não dá. 1/3 de xícara de leite em pó. O leite em pó começou a entrar em tantas receitas, Muitas. né? Ele é um Nossa, queridinho, assim, bolo no Brasil, é o queridinho. né? É. Virou o queridinho, era o queridinho dos bebês. Agora. dos adultos. Das confeiteiras e dos adultos. Então, é 1/3 de xícara de leite em pó. 1,5 xícara bem pesadinha, hein, de farinha de trigo. Você peneirou? Não precisa peneirar, não. Tá. E uma pitada de sal. Isso, É isso. só isso. Bem então, baratinho. Barato, tem no armário, tem na geladeira, não tem desculpa. E o que vai dar o sabor para essa minha massa é o leite em pó, tá? Mas eu posso saborizar com essências, por exemplo, uma essência de baunilha ou o sabor desejado. Começo sempre com a manteiga e o açúcar. Eu tô rindo aqui, o diretor perguntou, aconteceu alguma coisa aqui? Aconteceu. Porque o berinjela é um cachorro muito interesseiro, esse mascote do programa. Ele chegou aqui, ó, almoçou, deixou pouquinha coisa da sua comida, que a gente opta por alimentação caseira, e se mandou, vazou já. É assim, ele vem, almoça e se manda. Já cumpriu, Toda né? a liberdade, né? De um senhor cachorro. Ó, Cláudia, então aqui eu tenho só manteiga e açúcar, tá? E não precisa ficar mexendo até Não, virar aquele creme branco, não. só para Tá. unir os dois Tá ingredientes. Agora eu tenho aqui o meu ovo. E aí não tem problema se o ovo é maior, mesmo? Não, porque eu vou fazer o acerto com a farinha caso necessite. Ok. Se a minha massa não chega no ponto, porque de repente meu ovo é muito grande, o que é mais difícil ultimamente, né? Muito. A gente põe um pouquinho mais de farinha e acerta, tá? Ó, aqui eu vou adicionar o leite em pó. E fica diferente, você disse que faz há 10 anos, né? Isso. E 10 anos atrás, eu acho que o leite em pó não era usado nessa receita, já era, não? Então, na verdade, ele já a gente na confeitaria já usa o leite já há mais algum tempo. tempo. Talvez não era tão divulgado, porque Divulgado. antigamente confeiteira não aparecia tanto, É né? verdade. Então, E aí ele passou para outros produtos também, né? Exatamente. Mas você já fazia com ele, então? já usava. Tá. Ó, aqui eu vou misturar. E ó, só uma espátula. E pronto. Agora o último ingrediente é a farinha. Nesse momento, eu tomo só um cuidado de não amassar demais para não desenvolver o glúten, porque para fazer uma boa massa de biscoitos, a gente não pode desenvolver esse glúten, senão ela fica muito dura e o biscoito não fica tão lisinho assim, tá? Por quê? Porque ela cresce antes? Porque ele vira uma massa mais borrachuda e ela não pode ficar borrachudinha. Então, ó, primeiro... Porque nessa tua receita não vai fermento, não vai nada. Não. O biscoito, ele tem que ficar liso, ele não pode crescer e ficar irregular. Tá. Esse é o segredo, tá? A maioria das receitas de fora vai fermento. Aqui no Brasil, a gente raramente usa fermento no biscoito, só com algumas exceções, né? Tá. Pra ele ficar assim lisinho. Ó, fiz uma farofa, então agora é hora de botar a mão na massa. Tá.
Eu trabalho... eu notei, você colocou a farinha toda de uma vez. Isso. Por isso que você falou bem medida, Isso, bem pesadinha. Eu trabalho normalmente com a batedeira, né? E eu faço 2 ou 3 receitas dessa para otimizar o meu tempo. Na batedeira a gente faz o mesmo processo, vai misturar na ordem que eu falei aqui até formar a farofa. Aí tem que botar a mão na massa de qualquer jeito. E olha só o que eu tô fazendo, eu tô juntando esses ingredientes, isso, com delicadeza, sem sovar, como a gente faria com uma massa de pão ou de pizza, tá? Ó. Aquela massa podre que a gente faz, é parecida. Tem que fazer assim com delicadeza. Isso, com delicadeza, exatamente. A ordem, naquela não vai ovo, né? Então a ordem muda um pouquinho dos ingredientes, mas o processo é igual, ó. E aqui eu tenho o que eu chamo de uma massa perfeita para um biscoito. Massa adora um descanso. Essa descansa? Não precisa. Não? Eu só vou dar uma dicasinha aqui, ó. Quando eu vou fazer determinados formatos de biscoito, quando eu não tenho muita prática, eu deixo ela gelar um pouquinho. Isso facilita o corte. Tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa gelar assim, para não, aí eu abro. Eu abro, você abre primeiro, eu já faço. E depois leva pra geladeira? E depois leva pra geladeira, porque aí eu já tenho uma manta de massa pronta pra ser cortada. Quanto tempo, hein, Nani, fica em geladeira? De 30 a 40 minutos é suficiente pra você ter uma massa firme, pra trabalhar com tranquilidade. Então, olha só. Aqui eu tenho um rolo e eu coloco... Posso só tirar da frente? Pode. Eu coloco na ponta do meu rolo uma borrachinha que nós chamamos de medida certa. Isso para padronizar a minha massa, tá? É facilmente encontrado em lojas de confeitaria e hoje em dia qualquer mercado vende produto de confeitaria, né? Utensílio. Ficou bem mais fácil encontrar. Inclusive os cortadores, que não são caros, não. Não. E hoje tem vários materiais, como esses daqui que eu trouxe, que são duráveis e mais fáceis de cuidar, laváveis e tudo mais, ó. Abri a minha massa. Então, aqui eu tenho uma massa um pouco mais molinha. E como você abriu com aquele rolo que tem a medida, ela sai sempre uniforme, igual. Sempre igual, padronizada, tá Uma certo? coisa que é importante para quem faz para vender, né? Muito, para você ter uma real noção, né, do... Agora, vamos dar uma paradinha aqui que eu vou dar um recado e volto nessa fase, tá bom? Beleza. Porque eu já tô vendo uns ali, eu achava que era olhinho, mas não é. É uma cerejinha. Eu falei assim, nossa, isso tá errado, o olhinho tá pra baixo. Ela falou, não é, é uma cerejinha. Aí eu entendi que realmente... Isso, é uma folhinha. Aqui, é uma folhinha com 2 cerejinhas. Pra gente cuidar da saúde de quem a gente ama. Bom, vamos lá. Vamos lá? Então, massa pronta, eu vou levar essa aqui à geladeira e eu já tenho uma geladinha para mostrar pro pessoal. E o forno tem que estar como para receber os biscoitos? Antes de assar, eu ligo meu forno a 180 graus e eu deixo ele pelo menos uns 10 minutinhos lá aquecendo, tá? Então, olha só como ela fica firme. É mesmo, tá bem durinha. Firminha, ó. E muito mais fácil de quem não tem muita prática, né, trabalhar. Então, ó, eu tenho aqui 2 cortadores. Um redondo e um outro que é um bico de confeitar. Facinho, redondinho, tá vendo? E dona de casa é louca pra fazer isso, né? Exatamente. Aqui não tem, vai um copo, vai uma inventa. xícara. Criatividade é o que não falta. Senão ninguém mais comia nesse Exatamente. país, né? Gasta criatividade pra fazer comida pra família. Exatamente. Bom, então vamos lá, ó. Cortei um redondinho e agora eu vou formar 2 cerejinhas com o meu bico, ó. Tiro ela daqui, olha como é fácil, porque ela tá durinha, né? É mesmo. E aí eu coloco numa assadeira. Porque senão, quando você vai tirar, poderia achatar, né? Isso. Vou guardando. E assim os outros, isso. Não é? O coraçãozinho é um... Todos. É um coração, essa é a forma maior de coração, e menor. Tem a forma da florzinha. Isso aí. Do biscoitão. E é usar a criatividade mesmo, né, Clau? E a parte de baixo, ela não tem furinho, ela é inteira assim, tá? Qual a duração dos seus cursos? O aluno tem acesso durante 1 ano com suporte comigo. Tá. Então, é uma formação mesmo, tá? Que bacana. Bom, feito isso, vou levar... Não precisa untar, porque a massa vai muita manteiga. Exato, Clau. E aí, vou deixar no meu forno até que eu começo a dourar a bordinha, tá vendo? Esse é o ponto que ele sai do forno, tá? Cada equipamento é um tempo diferente, mas normalmente entre 10 e 15 minutos ele já está assadinho. Poderia ser numa lisa? Poderia ser numa lisa. Tá que conforme a gente vai ganhando dinheirinho, a gente vai investindo em coisas que facilitam, né? Então já tenho aqui o meu biscoito prontinho, ó. Vamos lá. Recheio muito fácil também, Clau. Chocolate derretido. Chocolate branco. E a geleia. Nossa, tem a uma mistura receitinha. super natural. Isso. Que legal.
E muito poderia melhor pôr um do corante, que o industrializado, né? Ó. Claro. É claro que se quiser colocar um pouquinho de A corante... receita também está no nosso Instagram, mas é Isso. fácil, vou passar aqui. O nosso Instagram é @programa Vou Te Contar. É 1,5 xícaras de chocolate branco derretido no micro-ondas e pode Isso. ser também no fogão, né, banho-maria? Isso. 2 colheres de sopa de geleia. geleia de frutas vermelhas. Só Prontinho, ó. Tá aqui, vou Você colocar... espera esfriar um pouco o chocolate pra colocar? Isso. Se possível, deixa esfriar um pouquinho, porque a textura dele fica mais assim, interessante para se trabalhar, fica mais cremosa. Aqui a gente tá fazendo tudo ao vivo, então, ó. Mas eu consigo já rechear o meu biscoitinho. E aqui não tem segredo, ó. Viro. Ah, pra pôr a parte mais Isso, queimadinha. Faço isso aqui. E venho quando e, ó, a cereja já A aparece? cerejinha. E você não fez assim, né? Não, eu não afundou. esmaguei. Tudo Vou fazer com delicadeza. mais um rapidinho. Tá. E aquele açuquinho Isso, que tem o ali, açúcar de açúcar... confeiteiro? Não, a gente tem um produto chamado açúcar gelado. Ah, Ele é um tipo de açúcar misturado com gordura, então ele não se desfaz, ele fica um tempão que na lindo. sobremesa. E Olha vende que em lindo. mercado isso aí? Vende sim, tá? E a florzinha? A florzinha nada mais é do que glacê real, que eu já tenho aqui batido, conforme a instrução da embalagem. Coloquei uma parte num saquinho, vou cortar aqui o biquinho. Mas ele tem colorido? Não, Você já- esse daqui eu ensinei na nossa apresentação Tá. anterior. Depois, Fiz o glacê real e coloquei corante verde, tá. tá? Então, você aí de casa pode pegar outro vídeo e tá no Isso, YouTube, tá? ó. Faço um cabinho. E venho aqui com a... Que bico é esse? Esse daqui é um bico 352, é um bico folha. Olha que bonitinho. E olha só o acabamento. Mas ele não sai assim, você que fez, né, a folhinha? Não, ele sai assim, o Sai uma biquinho folhinha? sai uma folhinha. Ó, fiz um cabinho. Nossa, tem E, ó, de tudo hoje, hein? tem. Aperto, E já vai a folha? olha lá, ó. Nossa, Formou. amei esse biquinho. 352. 352. E é isso, Clau. Olha só Agora que me lindo. fala o seu Instagram, minha linda, pra todo mundo fazer Nani o curso. Magalhães. Nani com I. Nani Só isso. Magalhães. Nani, um beijo. Muito obrigada. Adoro essa Adoro moça vir bonita, aqui. porque- que bom, Nani. Adoro. É legal quando as pessoas me dizem isso. É muito Sinal bom. que é bem recebido e a gente Sim. gosta muito mesmo. E, olha, dá muito dinheiro, é bem lucrativo, dá pra vender para todas as ocasiões, né? Dia dos namorados, amanhã, hein? Dia de São Valentim. Empresas encomendam muitos biscoitos para dar como brinde Sim. corporativo. Então, E em é um todas mundo as de ocasiões, Dia possibilidades. das Mães, agora Dia Internacional da Páscoa, Mulher, né? para sua secretária, Páscoa, vale a pena fazer e vale sempre a pena saber, não é? Bom, eu tô aqui ao lado de um gaúcho muito querido, que faz rádio, mas vai muito além do rádio, né? Deixa eu mostrar, já segurar aqui para mostrar para vocês o livro. São 5 livros que ele lança, esse daqui já é o 5º, então, tá aqui, ó, Escute, Expresse e Fale. Mais um livro falando sobre comunicação, deste comunicador que faz podcast, trabalha lá na CBN a manhã inteira. Não sei onde ele arranja tanto tempo para fazer de tudo. Ele escreve. Como é que você divide o seu tempo, Milton? E tem 2 filhos. Tem 2 filhos, casado há 30 anos. Ah, que legal. Qual é o nome dela? Pra eu 2 mandar um beijo. gatos, Abigail Costa, Abigail, beijo meu. que trabalhou com jornalismo durante muitos anos, gosta muito do seu trabalho. É mesmo, E me Abigail? disse antes, no final de semana, me disse assim, avisa lá que eu tive naquele restaurante legal esses dias. E fui bem tratado. Ah, já sei onde ela foi. Mandou esse recado, você que entende, eu não entendi, mas tudo bem. Eu já entendi onde ela foi. Bela escolha, não te falei? Meu 30 anos de casado e 2 filhos, 2 gatos, que você falou aí. 2 acordando às 4 da manhã e dá tempo de fazer tudo isso e ainda fazer palestras, né? Dá tempo, porque você sabe muito bem como funciona isso à medida que você tem o prazer no que você faz. Então você vai arrumar tempo. Eu estava prestando atenção em você aqui no programa, olhando sua movimentação de um lado para o outro. E principalmente, né? Você saiu de uma mesa lá de confeitaria, veio para o outro lado, já conversou sobre esporte agora há pouco.
você consegue transitar com tanta facilidade de um assunto para o outro e com um ponto que eu acho fundamental, né, nessa ideia da comunicação. Olhando para uma câmera como se estivesse conversando com a pessoa e ela próxima de você. Mas você só consegue fazer isso porque você tem paixão pela comunicação. Claro que o tempo nos ajuda, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a paixão pela comunicação faz isso. Por isso a gente tem tempo. É isso daí, quando a gente faz o que ama, né? A gente faz com prazer e não sente cansaço. Você sabe que eu saio às vezes... Aliás, fui para tua terra no final do ano, para o Rio Grande do Sul, para fazer Gramado, né? Maravilha. Canela E fazer aquele Natal Luz de Gramado, que é o máximo. Nós fomos para fazer 2 em 3 dias, já voltamos com... Fomos para fazer 1, na verdade. Em 3 dias já voltamos com 4 programas. E eu só trabalho com mocinho, né? E com gente jovem, você viu ali, ó? Tô vendo. É tudo jovem. Então eles falam, nossa, como você aguenta? Podre. Eu falei, puxa, eu faço com tanto prazer que não sente. Esse teu livro, vamos começar pelo livro aqui, que você tem parceiros, né? Nessa escrita. Ele fala o que sobre comunicação? Escute, expresse e fale. Escute, expresse e fale é um livro feito a 8 mãos, 4 cabeças, 8 mãos. Eu sou um dos escritores. Eu tenho mais 3 companheiros, doutora Leni Quirilos, fonoaudióloga, o franco-brasileiro Thomas Brier e um professor lusitano, professor português, Antônio Sacavém. Um livro que poderia ser uma grande torre de Babel, à medida que cada um deles tem uma especialidade na área da comunicação. A comunicação ela é formada por 3 recursos: o verbal, o não verbal e o vocal, ou seja, a palavra, o corpo e a voz. Eu gosto de simplificar assim, eu sei que os cientistas da comunicação preferem usar outras expressões, mas nós precisamos simplificar para que todos nós possamos entender e tornar a fala e o conhecimento acessível. Então, cada um deles tinha uma especialidade. Eles se reuniram inicialmente em Portugal, lá em 2019, e entenderam que precisava ter um jornalista para dar ordem na casa. Né? E aí me convidaram a participar desse trabalho. Trouxe para o livro boa parte da experiência que eu tenho no jornalismo desde 1984 e na comunicação, porque eu passei a estudar a comunicação ao longo da minha vida. E isso me fez aprofundar em alguns temas. Resultado disso, o livro Escute, Expresse e Fale, que não por acaso começa com escute. Nós damos ênfase nesse livro para a importância da escutatória, porque no mundo em que há tanto barulho, há uma poluição sonora tão grande, saber escutar o outro é um diferencial. E há uma diferença entre escutar e ouvir, não é? A gente ouve um monte de coisa por aí. Nós queremos trabalhar com a ideia da escuta, da ausculta, daquele movimento que o médico faz quando você chega no consultório e ele coloca lá o estetoscópio aqui no seu peito para ouvir lá dentro. A ideia é essa, nós temos que fazer este exercício para entender o que o outro está falando, porque muitas vezes nós só ouvimos para responder e não escutamos para aprender. Exatamente. Isso faz diferença. Tem gente que só ouve, mas não escuta o que você fala, né? Ouviu, entrou por aqui, saiu por ali, mas não escutou nada. Agora, o livro é para quem, você diria? O livro é para todas aquelas pessoas que acreditam na ideia de que é possível, sim, diminuir as diferenças que nós temos na sociedade atual, e elas são cada vez maiores, e a gente só vai diminuir essa diferença pela comunicação. Nós temos uma parte do livro que fala muito também sobre liderança, sobre a liderança dentro das empresas, mas não é um livro apenas para quem está no mercado de trabalho, é para quem se comunica, desde a reunião de trabalho até a DR em casa, para que você consiga conservar um casamento de 30 anos. Tá certo, o meu tem 40, tá vendo? Veja só, haja comunicação. E você ainda tem mais tempo de jornalismo do que de casado, né? 38 de jornalismo, então. Exatamente, comecei em 84. Na verdade, você sabe que eu gosto de dizer que eu vivo jornalismo desde 1963, quando eu nasci. Desde que nasceu, porque teu pai era jornalista. E ele insistiu de me levar, a mim e meus irmãos, para dentro da redação de onde ele trabalhava. Então, isso fez com que eu vivenciasse o jornalismo nas suas mais diferentes formas. E eu tive um tio muito querido, Tito Tages, que foi meu padrinho, que trabalhava em jornal. Então, era assim, meu pai me levava para o rádio, ele me pegava pela mão, me levava para a oficina de jornal. E o teu pai narrava? Meu pai narrava, era locutor de notícias e narrava futebol também. E era mais ou menos assim? Coloca aí, Gabriel. A narração. Vai correr. Havia tranquilamente atirou. Foi o milésimo? Foi o milésimo. Gol do Pelé. Gol, Nil!
torcida gaúcha. Aí pinta aquela saudade que não dá Explode pra... o Maracanã. Meu Deus do céu. Multidão E invade o é gramado. muito legal isso, mas no A partida está começo paralisada. você não queria muito isso. Não queria trabalhar na Rádio Guanabara, que me contaram. Rádio Guaíba? Isso, É? na Rádio Guaíba. A Guaíba. Isso. Não era Guanabara. Ou... Eu ainda falei, Guanabara no Rio. Guanabara Mas será no que Rio. eles- eu A falei, Guaíba será é de que Porto eles Alegre. foram pro... Quem me passou a informação falou Guanabara. Eu falei, mas não é no Rio, é? Família Gaúcha, será que mudaram? Fiquei lá pensando, por causa do pai, é Guaíba. Exatamente. Querida Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul. E você não queria muito começar lá, porque o teu pai, afinal de contas, trabalhava lá. Mas olha como Deus é. Foi lá mesmo, não foi? Eu fui lá mesmo, eu tenho o mesmo nome do meu pai, eu sou Júnior, Milton Ferretti Jung Júnior. Então veja que a comparação era sempre muito intensa, muito forte. Seguir a mesma carreira do pai tornava isso ainda mais expressivo. Então eu pensava no início o seguinte, eu não posso trabalhar em rádio nem na Rádio Guaíba, onde ele trabalha. Claro que meu primeiro estágio foi no rádio e na Rádio Guaíba. Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo que você pode fazer carreira própria. Você não pode passar a acreditar que o simples nome que você tem vai manter você na profissão. Claro. Então, depende do seu talento, depende do seu trabalho e conhecimento. Eu acho que o trabalho é até dobrado, porque aí você quer mais mostrar e as pessoas cobram mais, né? Sem dúvida, até porque quando olham para você, lembram do trabalho de excelência que seu pai faz e ficam esperando que você faça o mesmo. Você tem que ter personalidade para mostrar que há diferenças e trabalhar muito para que também não decepcione o pai, né? Tá certo. Ô Milton, a Unesco escolheu para o Dia Mundial do Rádio, todo ano há um tema, paz. O que você pensa desse assunto no mundo que vivemos hoje? E a Unesco não faz essa escolha por acaso. Ela traz o assunto da paz para o Dia Mundial do Rádio, seja pelo que nós estamos assistindo na Europa, na guerra Rússia-Ucrânia, seja pelo que nós estamos assistindo no mundo, que é a grande polarização que existe. E chama a atenção porque a Unesco coloca o rádio como a mídia mais consumida no mundo, e a gente às vezes esquece disso, porque nós somos dominados pela internet e temos uma realidade diferente em centros urbanos, diferente de quem está no sertão, diferente de quem está em alguns lugares do mundo em que não existe nenhum outro meio de comunicação a não ser o seu radinho ali. Então ela chama atenção para a importância deste veículo, daqueles que trabalham neste veículo, de disseminarem a informação em contraposição à desinformação, que gera guerras, gera diferenças. Ao escrever o livro Escute, Expresse e Fale, uma coisa que me tocou muito, Claudete, ao longo das pesquisas, foi que, de diferentes formas, autores escreviam mais ou menos o seguinte: a violência começa quando a palavra fracassa. Isto é fundamental. E neste momento em que a sociedade está tão dividida, nós precisamos trabalhar melhor a nossa palavra, melhor a nossa comunicação, através dos seus recursos, para aproximar. Por isso é importante também esse trabalho que a Unesco está fazendo, mostrando o seguinte: você aí do rádio, você que está no rádio, trabalhe pela paz. Como ele fala bonito, né? Não canso de ouvir esse cara. Gente, falando em ouvir, uma coisa que eu não sabia e nunca ouvi. Tem trecho de narração dele quando ele trabalhou aqui na Rede TV? Tem? Então coloca aí para que você aí de casa descubra também. E nunca mais você narrou nada? Não. Não. Depois tive essa passagem, realizei um sonho que a Rede TV me ofereceu, de 1999 a 2001, narrei futebol, Copa do Brasil, Premier League, Campeonato Paulista, narrei também jogos de tênis aqui pela Rede TV, então foi maravilhoso tudo isso. E narrei uma coisa, posso contar rapidinho? Pode. Que aí eu disse, meu sonho está realizado. Narrei uma final de Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians, e o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Meu Deus do céu. Terminou aquela narração, eu digo, minha carreira está realizada aqui. Bom, 83% dos brasileiros ouvem rádio, aquilo que você estava falando. Pode não ter jornal, pode não ter revista, pode não ter nada, mas o rádio está ali sempre como bom companheiro. E quando veio o podcast, muita gente falou, nossa, tudo vai tomar o lugar do rádio, já viu não? TV, vai tomar o lugar do rádio. O rádio é único, ninguém vai tomar o lugar dele. Mas para você fazer podcast, como é? Já me responde? Só vou dar um recado? Vai lá. Tá bom? E eu vou falar com vocês sobre o Rede TV Plus. Tá aí a forma de você ganhar 250 mil. Que sonho você iria realizar? Pegar um transatlântico? Eu faria isso. Todo mundo que eu gosto dentro e vamos partir? Ou você vai comprar um carrão daquele importado, comprar uma casa, pagar a dívida? O que você vai fazer, não sei. Mas pode começar a pensar e pensar positivamente. E só ganha quem participa. Então, vamos participar?
A assinatura custa só R$ 5,00. Você pode fazer agora através do redetvplus.com.br. Pode pagar como você quiser, até através de Pix. E com R$ 5,00 somente, você concorre a muitos prêmios. Você vai ver aí, ó, forno elétrico, aspirador de pó robô, aquele que você fica no sofá. Vai, robô, varre o chão. Esse é o meu sonho, marido. Passa pano aí que eu tô descansando. Tem as panelas iChef excelentes para tua comida ainda ficar mais gostosa. Produtos Nintendo, muitos prêmios diariamente. E no final da promoção, você pode ganhar 250 mil. Agora vem cá, quero te fazer uma pergunta. R$300 hoje te ajudaria? Agora ajudaria? Então preste atenção, você pode ganhar esse dinheiro agora entrando no site redetvplus.com.br, porque você vai girar uma roleta. Entrou, fez assinatura, clicou, girou, ganhou. E pode ser até R$300 gastando só 5. Vale a pena ou não? Vem, redetvplus.com.br. E aí, a história do podcast, você gosta de fazer? Eu gosto de fazer podcast porque, na realidade, o podcast é um modelo de rádio. Ano passado, nós comemoramos no Brasil 100 anos do rádio e muito se falava sobre como é que essa mídia persistiu. Porque ao longo de toda a sua jornada, essa mídia teve várias concorrências, mas se fortaleceu. A última foi o podcast, porque acreditavam que havia uma substituição. Não há. A mesma coisa aconteceu com a TV, quando surge a internet. Não, a internet vai substituir todas as mídias. Não, há espaço para essas mídias, desde que elas saibam aproveitar a tecnologia. E esta aqui é uma emissora, desde o seu início, que sempre utilizou muito bem a tecnologia. No rádio, a mesma coisa. Fazer podcast é usar a técnica do rádio, entregando num novo formato. Esse é Milton Jung, que escreveu, seu mais recente livro está aqui, já está à venda nas livrarias todas, qualquer informação lá na Rocco, Modelo digital, também no impresso, todas as plataformas. Escute, Expresse e Fale, Editora Rocco. E fazer um convite a vocês. Ele e Cássia Godoy são meus grandes companheiros quando eu saio lá de casa e venho cedinho aqui para a TV. E às vezes me dá pena chegar e muitas vezes eu fico dentro do carro falando, ai, vou me atrasar. Mas porque eu quero ouvir algum colunista, vocês. Um beijo para Cássia Godoy, que eu sei vai lançar um livro, já está convidada. E começa às 6 horas da manhã, não é? 6 horas da manhã, estamos no ar lá, esperamos todos vocês. E obrigado pela companhia, né? Ah, pode contar comigo, tá bom? Eu é que agradeço, porque vem sozinho no carro, é tão bom vir se informando, né? Ouvindo uma bela emissora e duas vozes lindas, dois jornalistas queridos. Um beijo. Beijo Muito obrigada para você, pela obrigado presença. pela oportunidade. Beijo para todos vocês. Posso dizer para vocês que foi emocionante voltar à Rede TV. Que bom. Nós vamos fazer um intervalo, mas eu ainda volto com vocês, já já. E se você estava querendo saber, o biscoito é delicioso. Faça. Um beijo, gente. Até amanhã.